Muito bem, pessoal. Voltando. Vamos lá. Nesse grande desafio nosso, né, pessoal? Sempre agradecendo a parceria de todos vocês aí. Como nós não tínhamos vivenciado nenhuma situação semelhante antes, né? A gente vai se reinventando, como nós já falamos outras oportunidades, né, pessoal? Isso aí. Tá? Muito bem. Vamos se agasalhar, galera. Não vamos nos entregar aí, né? Chegando friozinho. Quem é que apareceu com uma touca aí diferente aí antes? Bem bacana. Vamos nos agasalhar. 2 minutinhos para todo mundo entrar, todo mundo acessar e a gente continua com o conteúdo. Sem muitas delongas hoje, mas é a questão da nossa plataforma aqui, né? A gente vai se reinventando, tá? Muito bem, estamos com um pouco mais de 40 conectados. Alguns não conseguiram, outros entraram depois, alguns entraram mais ao final. E todos nós juntos, né? Superando, né? Vocês são verdadeiros guerreiros, amigos, por estarem aqui acreditando na importância, né, da continuidade das nossas atividades. E é muito bom mesmo. Igualmente, professor. Obrigado. Eu acho que a dificuldade é de ambos os lados, né? Da nossa parte e de vocês também. Exatamente. E não sei como é que tem sido em outras disciplinas, né? Alguns, como eu já disse para vocês, alguns professores estão assinando essa plataforma e aí desembolsam um valor, conseguem seguir normalmente, né, sem nenhuma interrupção. Outros têm utilizado outros programas aí para as suas aulas, né? E a gente vai usando este, né? É o que nós temos agora. Mas logo ali na frente uma situação melhor vai vir, seja presencialmente ou até, né, um programa sem a necessidade dessas interrupções. É o que nós esperamos e com certeza isso vai acontecer, né? Beleza, 37 aqui já. É isso? Será que vem mais alguém? Quem é que está com o microfone aberto aí? Dando uma passada. Ok. Já fechei mais um aqui. Enquanto todo mundo vai entrando. Maravilha, galera. Ok. Vamos voltar então, meus amigos. Vamos voltar então no nosso slide. Não é muita coisa não, pessoal. É algumas questões bem práticas aí trazendo para vocês. Nós temos tempo. Nós adiantamos bastante o nosso conteúdo, justamente para em alguns momentos centrarmos nas atividades mais práticas. Certo? Todo mundo vendo aí? Ok, né? Sim, ok. Obrigado. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, sem muitas delongas, né? Estamos na parte da leitura interpretativa, que é o que eu dizia a vocês antes da nossa interrupção. Ok? Espero que, de fato, isso ajude vocês, não só para a disciplina, e como o nome do tópico já traz, né? Níveis de leitura e interpretação. E diante desses passos sendo seguidos, só tem realmente a auxiliar. Tá? Ok. Já chegamos aqui próximo dos 40, né? E a galera vai entrando. Muito bem. Ativação de conhecimentos prévios. Ó, vamos voltar rapidinho aqui. Lembrando a todos. Quem chegou depois, né? Estratégias de leitura. Estabelecimento de objetivos. Antecipação. Seleção. Leitura interpretativa. Avaliação de conhecimentos prévios. Então, já vimos os objetivos, já vimos a antecipação,
e a parte do detetive. Nós vimos a seleção, a leitura interpretativa, e agora estamos aqui na ativação de conhecimentos prévios. São conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Nossa trajetória de vida é a tua experiência, a tua como leitor. E aí nós temos o quê? Nós temos 3 categorias: conhecimentos de mundo ou enciclopédico. Isso aqui essa parte enciclopédica aqui é realmente a parte teórica, né? Está escrito lá no conteúdo, né? Mas é a experiência realmente de vida, né? Diz respeito à cultura geral adquirida por cada um. Conhecimentos linguísticos engloba o que sabemos sobre a gramática da nossa língua. Vai ter um texto em francês, se eu não manjo de francês, vai ficar complicado, né? Conhecimentos interacionais abrangem principalmente conhecimentos sobre gêneros textuais e sobre a intenção do autor ao usar cada um deles. Qual a intenção do autor dentro de um texto, dentro de uma obra? E aí, ali embaixo, né, que vocês estão vendo no slide, se é uma crônica, se é uma poesia, se é uma narrativa, tudo isso o autor tem um determinado objetivo a trazer. Então não esqueçam, né, desses passos importantes dentro dos níveis de leitura, e são passos que vão auxiliar vocês. Não há uma estratégia exata. Isso não é uma matemática, isso não é física. Mas nós temos alguns passos que podem realmente trazer uma luz quando... Olha, eu quero ler algo sobre algum assunto. Por onde começar? Esse caminho, né, o professor trouxe para vocês hoje aqui, nesses slides, que podem realmente dar um empurrãozinho, como se diz na gíria, né? Legal. Muito bem. Ativação de conhecimentos. Chegamos aos níveis. É o que nós queremos saber, né? Então, chegamos aqui, deixa eu passar para o lado essa janela aqui, beleza. Chegamos, então, aos níveis de leitura. São 5 níveis. 5 níveis de leitura. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E esses níveis de leitura vão ter ligação com aquilo que nós vimos agora ali. Primeiro nível. Parece um pouco óbvio, né? Mas tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que o céu é azul? Por que os pássaros voam? Tudo tem um porquê. Os primeiros, então, chegamos aqui aos níveis de leitura. O primeiro nível, a leitura elementar. Pouco envolvimento intelectual e emocional. Geralmente, são leituras rápidas e de fácil entendimento. Exemplos: propagandas e banners. O leitor é capaz de responder o conteúdo do texto sem se aprofundar. Né? Sem se aprofundar. Primeiro nível, aquele contato, né? Oi, tchau. O segundo nível é a pré-leitura, é a leitura inspecional. Lembra que falei a vocês aqui sobre a questão do detetive, né? Ler mais de uma vez, analisar frases, o contexto, vai se aproximando do conteúdo, que já estamos no segundo nível. O primeiro nível é o chamado, então, leitura elementar. O segundo nível é esta leitura inspecional. Eu já estou me prevenindo para que, quando eu chegar no terceiro nível, eu já não tenha realmente alguma surpresa que não seja aquela surpresa que eu quero. Então, estamos falando aqui do segundo nível de leitura.
Eu estou me aproximando do conteúdo. Então, previne-se para que a leitura posterior não o surpreenda e para que tenha chance de escolher qual material será lido efetivamente, ok? Segundo nível é a pré-leitura. O primeiro nível, segundo nível. Vamos lá. Terceiro. Vamos passar aqui. Pode cair na prova lá. Quais são os 5 níveis de leitura? São 5. Vocês vão ter que falar sobre eles, né? Pode cair. Ou não. Tudo depende do que pode acontecer nas próximas horas. Vamos adiante. Terceiro nível. Qual é o terceiro nível de leitura? O professor vai perguntar na prova. Qual é o terceiro nível? É o nível analítico, conhecido como analítico. Por quê? Porque o leitor ele já está completamente envolvido com a leitura. Além de conhecer a história, ele entende o que o escritor quer dizer. Ele compreende a estrutura do texto e consegue conectar esse conhecimento com outras informações que ele já possui. E, através desta ligação, o que vai acontecer? Ele começa a formar uma opinião. Eu diria que seria um leitor responsável, né? Falamos tanto de redes sociais, meus amigos. Aquele leitor de manchete, né? Que lê a manchete e já sai julgando tudo, né? Já sai emitindo opinião sobre tudo. Se eu cheguei no terceiro nível de leitura, e são 5, poxa, eu estou no terceiro nível. Eu comecei ali de trás, com planejamento, primeiro contato, segundo, agora eu já estou no chamado nível analítico. Eu já estou tendo uma familiaridade com a obra, com o texto. E aí eu já sei se é um romance, se é uma crônica. Lembrem lá, quando eu trouxe nos slides anteriores, né, estabeleci um objetivo, né, defini um caminho que eu vou percorrer. Né? A autoria, quer dizer, eu quero ler um romance, se eu já escolhi lá atrás, eu não vou ser pego de surpresa, porque eu sei que o que eu vou ler é um romance, ou é uma crônica, ou é outro tipo de texto. Né? Então são níveis, são estratégias que podem ajudar na nossa leitura. Se for um livro técnico, eu posso memorizar imagens sobre o assunto que me recordem aquele conteúdo que eu estou lendo. O que é isso? É o encadeamento de ideias, é o entrelaçamento de ideias. Só que a gente tinha muito nas aulas de química, nas aulas de física, né? Tinha que saber a célula, tinha que saber a imagem aqui, a imagem dali. E aí o cara decorava uma coisinha aqui, não. Sempre dizia, não decore. Mas tem situações da nossa trajetória estudantil que nós tivemos que decorar. Tem outro passo. Então, eu cheguei no terceiro nível, e se for um conteúdo técnico, eu já tenho condição de traçar uma estratégia para me lembrar, como eu disse a vocês, né? Um conteúdo de química, um conteúdo de física. Eu vou associar a uma imagem que possa me familiarizar com o que eu estou lendo. Beleza? Terceiro nível. Vamos lá. Quarto nível. O quarto nível é denominado de controle ou leitura sintópica. Sintópica é a mesma coisa que comparativa. Além da leitura, eu consigo comparar com outras obras que eu já li. Muitas vezes do mesmo autor. E aí eu chego a novas conclusões, que muitas vezes não se encontram nos próprios livros. É um mecanismo psicológico. E esse mecanismo, ele faz com que, em alguns momentos, eu tenha dúvida e eu fique até incomodado.
querendo uma resposta. E aí, meus amigos, se ali atrás, dentro da minha estratégia, eu sublinhei tópicos, eu separei o que era mais importante de uma obra, eu busquei encontrar naquele livro, naquele texto, naquele material, o que realmente me interessa, eu vou chegar aqui no quarto nível, como se diz na gíria, eu vou chegar aqui no quarto nível voando, né? Eu vou estar tinindo, né? Como se diz, né? Eu vou estar sabendo de fato onde eu cheguei. Por quê? Porque eu me preparei ali atrás. Eu não tive uma surpresa indesejada. E essa questão do mecanismo psicológico, eu falei a vocês de quando você pega o mesmo autor, né, pessoal, quando vocês pegam. Deve ter acontecido com vocês. Algum dia na vida vocês leram a obra de um autor. Aí eu li Carpinejar. Aí eu peguei uma outra obra do Carpinejar. E aí eu consegui trabalhar o meu intelectual e digamos que uma obra possa ter sido uma evolução da outra. Pensem num filme. É praticamente essa situação. Às vezes um filme não é continuidade do outro. Eu estou falando do quarto nível. Quarto nível eu já estou trabalhando muito mais a minha cabeça. É o controle, é o mecanismo psicológico. Eu fico incomodado, eu quero resposta, não está tão claro. Beleza? Muito bem. Quinto nível. Quinto nível. É a etapa da repetição aplicada. Qual é o quinto nível de leitura? Né? O professor vai perguntar. É a etapa da repetição aplicada. Se não passarmos pela etapa da repetição, nós ficamos muitas vezes sujeitos àqueles brancos. O que é o branco? E agora? Eu li o livro, mas não entendi nada. O que queria dizer isso para mim? Isso já deve ter acontecido, claro que deve ter acontecido. Seja livro, seja um texto. Quando? Vocês viram as estratégias que foram traçadas aqui antes, né? Qual é a melhor maneira de ler? É num parque, é no shopping, em casa? É com a música? É no silêncio? É no carro? É no meio do mato? Não há uma regra exata. Cada um sabe qual é a maneira. E se a tua maneira é a melhor no parque, e tu esteve no parque, tu vai conseguir, né, chegar a esse quinto nível melhor. Por quê? Porque tu estava no ambiente que é o ideal para ti. E aí a tua experiência de vida, como está escrito aqui no slide, pessoal, outras leituras passadas também vão auxiliar. E se eu sublinhei e fiz resumos, eu posso associar uma experiência vivida ou até, que é o que mais nos interessa, né, exemplificar como algo concreto. Trazer para o meu cotidiano, trazer para o meu dia a dia. Então, aqui, no quinto nível, eu cheguei à minha avaliação final com muito mais aprofundamento. Um livro de 500 páginas, um texto de várias páginas é muito complicado, não dá, professor, eu tenho pressa, não tem como. Se eu me preparei ali atrás, se eu sublinhei a lápis, né? A lápis. Lembra daquela dica que vocês já ouviram? O livro de vocês alguém pode usar outro dia lá na frente. Quem nunca pegou um livro a caneta que alguém usou? Precisa, né, pessoal? A lápis. Ou faz anotações. Eu na minha época de faculdade, eu fazia muito isso. Botava o caderno ao lado, ia lendo e escrevendo, repetia uma, duas, escrevia porque ia gravando, ia memorizando, né? Então, o quinto nível, a repetição aplicada. E aí, o que vai me trazer? Todos esses níveis, como diz o nosso conteúdo 5, os níveis de leitura e a interpretação. Eu passei por todas essas etapas
eu vou chegar muito bem, eu vou chegar pronto para interpretar o texto, para tirar dali o que de fato me interessa dentro de uma obra. Não é para disciplina, pessoal. Não é. Isso é para a vida de vocês. Certo? Pergunta. Alguém? É agora ou cálice para sempre? Tudo certo? Galera tá conectada? Online? Vendo a novela? Ou tá por aí? Certo. Ah, legal. Beleza. Tem que saber, né? Quando ninguém manda o sinal de fumaça, né? Se tá indo. A gente não quer atrapalhar, professor. Ah, imagina. É um prazer a gente interagir. No meio da explicação, né? Mas se a gente tiver alguma pergunta, a gente vai fazer. É isso aí. Pô, tá frio, hein? Olha aqui o jaquetão hoje. Até manta, ó. Eu vi que alguém apareceu com uma touca aí. Muito bonita aquela touca. Parecia um bichinho na cabeça. Mas eu vou querer ver essa touca aí. Vamos lá. Vamos adiante. 5.1. Intelecção e compreensão. Passei pelos 5 níveis, né? Agora eu já tô craque no compreender. Vamos lá, galera. Vamos lá que hoje é mais teoria um pouquinho, né? Então, intelecção e compreensão. Intelecção. Entendi ou não? Ponto. Eu passei pelos 5 níveis. Depois que eu passei, eu cheguei a uma conclusão. Ou eu entendi, ou eu não compreendi nada. E aí, eu vou ter que repetir, vou ter que voltar. Intelecção. Ação ou desenvolvimento de entender. Então, intelecção é quando eu entendi. É quando eu faço o processo do entendimento. A compreensão é a sua amplitude, é como um todo. A compreensão de um texto é a análise e a decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Aqui faltou um M, sejam das frases ou das ideias presentes. Certo? Se bem que o seja está ligado com decodificação ali. As duas maneiras ficariam corretas. Então, compreensão é o todo, é a análise conjunta, intelecção. Eu entendi ou não entendi? Acabou. E a compreensão é a análise do que está escrito no texto, é a compreensão das frases, né? São as ideias presentes, é o que nós podemos concluir sobre o que está escrito no texto. Parece óbvio, mas é de fato o que acontece. Me deparei com um texto, me deparei com uma obra, me deparei com um livro. Quando vocês dizem, né, entendi ou não entendi, parou por aí. Quando vocês dizem eu compreendi, eu posso pedir para que vocês me contem mais. O que vocês compreenderam? Qual era a ideia daquele texto? O que ele quis me trazer? Aí eu cheguei na compreensão. Correto? Aqui, meus amigos, tem uma tabelinha muito legal. Compreensão do texto. Já está terminando os slides aqui em seguida. Compreensão do texto e interpretação. Aí cai na prova lá. Qual é a diferença de compreensão de texto e interpretação de texto? Eu só posso perguntar. Observe essa tabela, que interessante essa tabela, pessoal. Então, compreensão de texto. O que é? Ela traz os dois lados. É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases, das ideias. Interpretação. É o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como nós interpretamos o conteúdo. Não é uma regra exata, não é uma ciência exata. Não tem compreensão e interpretação. Tem semelhanças. Então, compreensão é a análise do que está escrito no texto, é a compreensão das frases e ideias presentes. A informação, ela está presente no texto. Na interpretação, não.
Quantas vezes pegamos um texto interpretativo? Por que não? Porque não está na cara. Eu li o texto, eu tenho que interpretar, eu tenho que trabalhar meu intelecto, é aquilo que eu já falei a vocês, né, pessoal? Então, há uma conexão. A informação não está ali, ela está fora. Onde está a informação? Na compreensão do texto e na interpretação? Pode ser feita a pergunta. A informação na compreensão do texto está presente, na interpretação está fora. Está respondido. Pode vir um texto para vocês e o professor pode perguntar: identifique a informação dentro do texto. Se for um texto mais interpretativo, né, vocês podem chegar à conclusão de que, de fato, a informação não está dentro do texto. Às vezes eu repito, mas é para que vocês realmente guardem, pessoal. A análise na compreensão do texto trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. Na interpretação, tiro a objetividade, entra a subjetividade, que é aquilo que eu entendi, eu compreendi e não está diretamente ali dentro daquele material. Então essa é uma tabelinha muito interessante, né? Imaginem, pessoal, vou colocar essa tabelinha aqui. A prova de vocês não está pronta ainda, né? A prova é no dia 30 de junho. Daqui a 28 dias. Imagine na prova, o professor coloca essa tabela em branco e diz o seguinte: compreensão de texto e interpretação. O que é informação e análise? E vocês vão ter que preencher essa tabela. Então, gravem, memorizem essa tabela. Não é na questão de decorar, mas é uma questão que está ligada diretamente à interpretação de texto, aos níveis de leitura. Compreendi ou não compreendi? Interpretei ou não interpretei? Um pouquinho chato, mas necessário nós entrarmos aqui nesse material. Ia ser bem ruim, a colega diz aqui, se eu colocasse a tabela. É verdade. Mas é para a gente realmente, né, exercitar o intelecto. É isso que nós queremos. Muito bem. Vamos ver. Então, chegamos aqui. Esse é o último slide? Não, tem mais dois. Mais dois slides. Aí eu finalizo aqui, pessoal. Então, compreensão do texto e interpretação. A compreensão do texto estava escrito na tabela lá, estava escrito. Decodificá-lo para entender o que foi dito. Análise objetiva e assimilação das palavras e ideias presentes. Compreensão. Assimilar a ideia. As expressões que geralmente se relacionam com a compreensão. Segundo o texto, né, de acordo com o autor, no texto, né, o texto informa que, o autor sugere que. Né? Então, veio a pergunta lá para vocês: o que você compreendeu de acordo com o texto? Aí vocês vão dizer a resposta. O texto informa que, né, o autor. Então, aqui já tem alguns macetes que vocês podem utilizar e empregar quando houver a necessidade, né, de uma explanação sobre a compreensão do texto. Interpretação do texto. Último slide. A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele. Após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo e está relacionada com a dedução do autor. Na interpretação do texto, as expressões geralmente utilizadas são, quando entra o aviso de mais 10 minutos aqui. Vou fechar aqui, pessoal.
Diante do que foi exposto, podemos concluir, né? O texto nos permite dizer que, conclui-se do texto que, o texto possibilita o entendimento de algumas expressões que vocês podem utilizar também quando houver a necessidade, né, de mostrarem um posicionamento do que vocês interpretaram em um texto. Ok? Um pouquinho chato, mas necessário. Então, compreensão, mais reto. Entendi ou não entendi? Interpretação, é o todo. Que conexão eu faço com alguma outra situação? Né, pessoal? É isso que eu queria dizer para vocês. Compreensão do texto e interpretação. Bem, esse é o último slide. Quem é que está... Se alguém tem alguma pergunta, meus amigos, sobre isso, a hora é essa. Deixa eu fechar esse slide aqui. Então, eu quero que vocês observem, pessoal, de que o professor trouxe uma série de passos que podem ser adotados até chegar nos níveis de leitura, para que vocês não se deparem com uma situação, em alguns momentos, desagradáveis. Simplesmente chegar, se deparar com um texto, e aí? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Qual a melhor alternativa? Não há uma regra exata, mas aqueles passos que foram trazidos até chegarmos aos níveis, né, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, eles vão levar vocês a uma situação muito interessante. Não tenham dúvida disso. Quem de vocês não encontrou dificuldade na época da escola em interpretação de texto? Eu mesmo encontrava. Não é simples, não. É uma coisa meio chata. Porque às vezes tu entende uma coisa e é outra, diferente do que deveria ser. Não está implícito diretamente. A gente faz uma ligação com outro tema. Interpretação de texto é um pouco chato. Mas a gente, trabalha muito a nossa cabeça. Nos ajuda a formar uma ideia sobre determinadas situações. E a compreensão antecede a interpretação. E vai nos dar uma caminhada muito bacana, pessoal, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, como foi dito aqui. Beleza? É isso? Vocês viram, meus amigos? Se alguém tiver uma pergunta, a hora é essa. Vocês viram, pessoal? Vocês viram que lá no Moodle, tem um exercício para que vocês façam, né? Aliás, teve 3 colegas que já me mandaram um exercício pelo e-mail. E a gente fica contente, né? Quando, às vezes, alguns se antecipam. Não é sempre que o professor consegue colocar a aula seguinte com bastante antecedência, mas a gente sempre tenta fazer o possível. Pelo menos 2 dias, 3 antes, a gente sempre está com a aula lá disponível para vocês, pessoal. Dá uma lida antes, né? E alguns de vocês já se anteciparam, né? E já responderam o exercício. Então, tem um exercício que está lá no Moodle que vocês podem fazer e eu vou entrar nele agora aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Vamos ver por onde é que eu começo. Se eu estou com o nosso Moodle aberto. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Tá? Só para mim me achar. Maravilha. Vamos ver aqui, pessoal. Aproveitando esse tempinho aqui, né? Vamos entrar no painel e já estamos aqui com o Moodle, né? Quem já viu, legal.
Quem não viu, ficará sabendo nesse momento. Então, vou compartilhar com vocês o exercício. E depois, nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que voltar no link 2. No link 2, para finalizar a nossa aula, para que o professor passe a vocês os dois trabalhos. Os dois trabalhos que valem 2 pontos cada um no grau B, antecedendo a nossa prova. Ok? Vamos ver aqui, meus amigos. Estamos na aula 12, os níveis de leitura e a interpretação. Tem alguns links para vocês, né? Diferentes níveis de leitura, motivos científicos que provam que ler faz bem para a saúde. Exercício de aula. Tarefa sobre interpretação de texto. Está aqui, ó. Mediante conteúdos trabalhados em nossas aulas online, veja o anexo para a realização da tarefa solicitada pelo professor. Realize o exercício e envie para o e-mail. Oi. Tá aparecendo só uma tela. Não sei se tu deixou na tela. Tem uma pasta só. Ah, ok. Então deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui, pessoal. Obrigado. Vamos nos ajudando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Peraí, só um minutinho, galera. Vamos ver aqui se é aqui nessa jogada aqui. Era para estar aberto, meus amigos. Vamos ver aqui se agora vai. Beleza. Agora tá, pessoal? Sim, agora deu. Beleza. A tecnologia, às vezes, ela nos traz algumas surpresinhas aí, pessoal. Desculpe, viu? Obrigado por me avisar. Vamos nos ajudando. Então, amigos, deixa eu voltar aqui. Vou voltar. Aqui está o Moodle, né? Aula 12. Motivos científicos que provam que ler faz bem para você. Níveis de leitura. Conteúdo da aula, que são os slides que nós vimos. E exercício de aula. Entrei no exercício de aula. Aqui está ele. Vamos entrar no exercício. Ele vai abrir. E a gente vai visualizar o exercício, que é o que eu gostaria que vocês fizessem aqui. Tem mais 2 minutos, depois encerra o nosso tempo e voltaremos no link número 2, para fechamento aí da nossa aula de hoje. Bom, aqui tem um texto, meus amigos. Tem um texto. Saiu no estado de São Paulo, 1989. Faz tempo, hein? Vocês veem que desde aquela época já vinham algumas pegadinhas aí. Né? Então, aqui tem o texto, exercícios de interpretação. Leia o texto. Nesse texto há uma frase bastante caracterizadora da função fática de linguagem, quando existe um diálogo, expressões de cumprimento, saudações, etc. Afinal, o autor está conversando com o leitor. Qual a frase e comente o uso no corpo do texto? Vocês vão responder a pergunta. Número 2. Você considera este anúncio eficiente? Por quê? Por quê? Vocês viram a eficácia da comunicação, né? Então, tá aqui o texto, esse é o anúncio. E vocês, meus amigos, deverão enviar por e-mail, no e-mail do professor até o dia 9. É uma tarefa que está dentro do 1 ponto. Dentro do 1 ponto, que é a participação e tarefas que nós temos. Pessoal, vai terminar o tempo, tá? A gente vai voltar, né? O amigo Talielso está entrando agora, está terminando o tempo aqui. A gente vai voltar no link 2. Link 2. E o professor vai passar os 2 trabalhos para vocês, que são os trabalhos grau B, né? Dentro da nossa continuidade. Ok? No link